Se você tem um negócio, é muito provável que em algum momento vá se deparar com o tipo de contrato que a gente vai ver hoje. Meu nome é Fernanda Moreira, eu sou advogada de empreendedores e esse é o nosso canal exclusivo para a gente falar um pouquinho sobre direito e negócios. O contrato de prestação de serviço é extremamente necessário para diversas atividades empresariais e eu vou explicar aqui para quais momentos a gente pode utilizar esse instrumento no dia a dia das empresas, especialmente das startups que prestam serviços. Então, numa relação comercial, muitas vezes as startups são contratadas e aí elas precisam de uma minuta de prestação de serviços, ou outras vezes elas contratam e também precisam de uma minuta de prestação de serviço. E o que eu preciso me preocupar? O que eu preciso observar num contrato dessa natureza? Eu posso fazer um contrato bem simples, curtinho? É realmente um contrato simples? E eu já te respondo que não. Eu posso te assegurar que o contrato de prestação de serviços, por vezes, engana. Porque nós tendemos a pensar que é um contrato super simples. Ah, não, é um contratinho de prestação de serviço, não tem grande complexidade. A gente tende a pensar que contratos que são, por exemplo, de investimentos ou contratos de outras naturezas são mega hiper complicados e, na verdade, não é esse o raciocínio. Não é por se tratar de um contrato de prestação de serviço que ele é mega simples, eu posso fazer de qualquer maneira ou não preciso me preocupar. Muito pelo contrário, dependendo do tipo de prestação de serviço ou da quantidade de serviço que é prestado e como é aquela relação comercial, eu posso me enrolar pra caramba e não conseguir ali que aquela relação se desenvolva bem, pura e simplesmente porque o contrato não trazia uma clareza, não trazia as previsões necessárias que a gente precisaria para o negócio se desenvolver. Muitas vezes as relações comerciais começam a dar errado, começam a ficar truncadas porque o contrato de prestação de serviço não trazia as informações necessárias, não trazia a clareza necessária ou não trazia as disposições necessárias para aquele tipo de relação. Então vamos lá, quais são as hipóteses onde eu posso utilizar um contrato de prestação de serviço? Primeiro ponto, se a empresa é contratada, normalmente é recomendável que ela forneça a minuta do contrato, ou seja, que a minutinha ali esteja já montada e ela mande para a empresa contratante. E nesse contrato é necessário que o advogado, que elabora esse documento, consiga vislumbrar as hipóteses de problemas que possam ser gerados por conta daquela relação. Então, lá nesse contrato, o que eu vou me preocupar? Além de colocar, lógico, as informações básicas de um documento desse tipo, ou seja, quem é a parte contratada, quem é a parte contratante, não é qual que é o objeto daquele contrato, ou seja, qual é a natureza daquela obrigação, o que as partes têm que cumprir de deveres, é importante também que desenrole esse documento no sentido de qual é o prazo, qual é o local, quais são as responsabilidades de cada um, quais são os deveres de cada um. E a gente começa a perceber que durante esse contrato, muitas vezes há uma ocorrência de outras obrigações. Por exemplo, por vezes nós temos um contrato de prestação de serviço e eu, que sou a contratada, gostaria de utilizar a marca do contratante no meu portfólio para dizer, olha, eu fiz esse trabalho para essa outra empresa aqui. Nesse contrato de prestação de serviço, eu preciso me preocupar com o quê, por exemplo? Preciso me preocupar que a empresa que me contrata precisa me autorizar a utilizar essa marca para o meu portfólio, por exemplo. Eu não posso simplesmente sair usando a marca dessa pessoa. Eu preciso me preocupar se o objeto está bem descrito, por quê? Às vezes a gente entende uma coisa, o contratante entende outra. Então, eu penso que vou entregar um produto, uma natureza, uma classe de produto ou uma classe de serviço e o contratante acredita ou entende que é algo maior. Olha a complicação que a gente tem aí. Porque, na verdade, vocês não deixaram claro no contrato o que efetivamente seria entregue ou realizado ou prestado. Então, esse tipo de informação é que tem que estar detalhada no documento. As formas de pagamento. Como vai ser realizado aquele pagamento? E se houver atraso nos pagamentos? E se aquele prestador de serviço deixar de comparecer e você tiver algum prejuízo, por exemplo? Então, todas essas estipulações, todas essas previsões precisam caminhar de acordo com o tipo de serviço que está sendo prestado. Por isso que é tão importante entender qual é o serviço, quem são as partes envolvidas e se
daquela relação principal, daquela obrigação principal, decorrem outras obrigações, como eu disse no caso da autorização do uso da marca de uma empresa contratante. Outro fator interessante, numa prestação de serviço, é possível que o contratado ou o contratante tenha acesso a informações que são confidenciais ou sigilosas em decorrência daquele documento. Então imagina, você contratou um prestador de serviço e para que ele realize esse serviço, ele vai ter acesso a várias informações aqui que você considera que são sigilosas, que você não gostaria que saíssem por aí, que vazassem por aí. Então, perceba a necessidade de nós colocarmos uma cláusula de confidencialidade nesse contrato, para que o prestador de serviço entenda que ele não pode se beneficiar daquelas informações para nada, ou utilizar aquelas informações para nada. Então perceba, o contrato de prestação de serviço dificilmente vai poder ser um modelão usável para tudo quanto é coisa, porque ele é necessário, precisa haver uma compreensão daquele negócio em específico. O que está acontecendo ali? Quais são as implicações daquela prestação de serviço? Porque tudo isso precisa ser um reflexo no contrato. O contrato precisa vislumbrar e guardar essas situações. Então não dá pra gente pegar um único modelo e sair usando para todos os negócios, e normalmente é disso que costuma dar muito problema, porque nós temos uma relação de repente que é extremamente específica e um contrato que é extremamente genérico e não vai se aplicar para aquele caso no concreto, né? E outro ponto importante é que se o negócio ele é um negócio mais simples, é um negócio corriqueiro, aí talvez nesse caso caiba um contrato mais técnico negocial, que costuma chamar, que é aquele contrato onde ele já vem mesmo pronto, né? E a pessoa só vai preencher ali os campos em aberto. Mas esses contratos são utilizados para, por exemplo, um serviço de limpeza, um serviço de jardinagem, algo muito mais simples. Serviços que envolvem valores maiores, portanto, riscos maiores, não podem ser tratados com contratos padrões. Eles precisam ser artesanais, extremamente personalizados para aquele tipo de caso. O contrato de prestação de serviço também é bastante utilizado quando a empresa contrata uma pessoa para que ela venha a executar certas atividades dentro daquele negócio. Muitas vezes as empresas pegam uma PJ, uma pessoa jurídica, né, um profissional liberal que tem um MEI, enfim. E aí ele começa a ter uma relação com esse profissional e por vezes não é formalizado um contrato de prestação de serviço. Primeiro porque esse MEI não se profissionalizou realmente, nem forneceu esse documento para a empresa, e a empresa também não viu como algo de suma importância. Se a gente não tem um contrato de prestação de serviço já muito claro, a gente vai ter uma série de problemas aí, provavelmente. O primeiro problema é esse prestador de serviço não ter uma clareza do serviço que ele vai prestar, dos entregáveis e das coisas que ele precisa executar, dos trabalhos, e também dos deveres e responsabilidades. E um outro ponto é ficar alguma sombra de dúvida de que aquele prestador de serviço, na verdade, não é um prestador de serviço, é apenas um funcionário, um CLT. Especialmente se a empresa começa a tratar essa pessoa com muita proximidade, começa a passar muitas atividades para esse profissional que em tese é um PJ, e aí pra gente se aproximando do vínculo trabalhista já está bem mais próximo. Então o contrato de prestação de serviço, ele é muito importante. Ele não é um contrato que é só para preencher ali uma obrigação ou uma mera formalidade, mas é um documento que dá clareza para as partes, para que cada um saiba o que tem que fazer. É um contrato que dá segurança jurídica, é um contrato que, apesar de ser extremamente artesanal, extremamente específico, segue mais ou menos uma estrutura, não é mesmo? E a gente consegue fazer com que esse contrato ele se torne mais simples se o serviço for mais simples. Aí sim a gente consegue usar uma estrutura já pronta e ali colocar aquilo na rotina da empresa. O importante é que você não use modelos e que você fique atento ao tipo de relação que está sendo tratada ali e jamais deixe de fazer esse documento. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você já teve algum problema com prestação de serviço, que não teve contrato ou que teve, me escreve aqui embaixo para a gente fazer outros vídeos comentando sobre esse assunto e outros mais com relação ao direito e ao mundo dos negócios. Até a próxima!